perguntas que devem ser feitas para o seu cliente no primeiro atendimento. Eu sempre falo que o primeiro atendimento ele vai trazer definições, tanto para o advogado e para o cliente, porque o cliente ele chega no escritório cheio de expectativas, né? O cliente ele já vem, eu falo que dependendo do benefício que o cliente está buscando ou da situação que ele se encontra, ele já vem sofrido, que eu falo, né? O cliente já vem traumatizado. O cliente que busca um benefício por incapacidade, então, ele vem frustrado, ele vem humilhado, ele vem por uma série de questões, e nós sabemos que veio uma mudança, uma MP recente agora. Nós temos também uma portaria que vai definir, vai trazer pente fino para alguns benefícios, incluindo o benefício por incapacidade. E nós sabemos que essa situação, ela movimenta a advocacia previdenciária. É uma oportunidade. Por quê? Porque o INSS ele tem, não tem hoje pessoas para fazer atendimento, tá? Simplesmente não tem, tanto que nós vamos ter uma prova para poder fazer contratação de técnicos. E por conta disso, as oportunidades, a gama de clientes que vão surgir são muito grandes. E o advogado que não tem a prática previdenciária, ou o advogado que está começando, o estudante de direito que quer atuar na área e está começando, ele alguns momentos ele vai fazer entrevista, ele trava. E isso é muito normal, já aconteceu comigo no início da minha carreira. Por quê? Porque a gente a gente não sabe o que perguntar, tá? A gente não sabe a direção que vai ser aquele atendimento e na maioria das vezes erra-se muito. Erra-se muito em que sentido? Você não sabe o que perguntar e aí fica naquela coisa rasa. Nome, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail. E isso é só o início da fase do primeiro atendimento. É preciso ter esse primeiro atendimento, eu sempre falo, formalizado. Tem que ter essa formalização. O que você tem que fazer quando você recebe o cliente, quando você tem esse primeiro contato. Porque hoje a gente tem uma série de situações que esse cliente pode chegar no escritório. Ou a indicação, hoje é muito comum o WhatsApp, hoje é muito comum o telefone, e o cliente ele quer, o primeiro atendimento às vezes é esse, ele já quer uma resposta. E eu sempre falo, não dê essa resposta dessa forma. Se não for um atendimento online, um atendimento por WhatsApp, faça questão de atender esse cliente nesse primeiro atendimento. E aí você vai ouvir a pretensão desse cliente. Até mesmo esse momento de ouvir o cliente é importante nesse primeiro atendimento, até para você saber o que você vai perguntar. E quando você faz esse primeiro contato, sempre pergunte qual a pretensão do seu cliente, o que ele quer. Porque às vezes ele está muito confuso, ele não sabe o que ele quer, ou ele acha que ele tem direito a um benefício e na realidade ele tem direito a outro benefício, e tudo vai ser esclarecido nesse primeiro atendimento. Então, para iniciar a conversa, tenha uma ficha de atendimento. Essa ficha ela precisa ser formalizada, ela precisa ser construída, não precisa ser nada engessado, tá? E nós ensinamos isso. Por quê? Porque ali vai definir mesmo o teu tempo, o que você vai atender, o que você vai cobrar como honorários e o qual benefício você vai buscar. Se você vai para a esfera administrativa, se já é caso de ir para a justiça. Então, eu tenho uma ficha de atendimento e tem algumas direções que eu dou na hora desse primeiro atendimento. Você precisa ouvir esse cliente. Esse cliente, ele precisa chegar no escritório e você deixar ele falar. Alguns minutos, uns 10, 15 minutos, deixa ele falar o que ele quer. E daí você traça a sua linha de entrevista com esse cliente. Então, para não fugir do tema, perguntas que devem ser feitas no primeiro atendimento.
A primeira pergunta, qual é a sua pretensão? Essa primeira pergunta você vai fazer às vezes por telefone, um WhatsApp. Hoje a gente tem passado por uma situação e todos os advogados têm vivido isso. Se você já passou por isso, coloca aqui no chat. Que quando o cliente vai mandar o WhatsApp para você, ele já quer a solução do problema dele. E aí eu falo, você está gerindo um negócio, além de atender um direito social, você está gerindo um negócio. Se você der uma resposta ali para ele que ele acha que é a solução, ele nem vai querer te entrar no seu escritório. E às vezes você está dando uma informação que não condiz realmente com o problema dele. Então esse primeiro atendimento é extremamente importante para você saber o que você vai perguntar, qual a pretensão dele. E vai dar tempo também de você fugir desse embaraço de travar na hora do atendimento. Porque se você não sabe o que o cliente tem, exatamente, se você der a resposta para o WhatsApp para ele não te contrata mais, ele vai achar você, olha, doutora, é legal pra caramba, e te dá um troféu joinha. E a gente não tá aqui para ser legal pra caramba, a gente tá aqui para exercer a nossa função. A Malu tá comentando aqui que é isso que acontece com ela. Ela pede a informação, faz o primeiro atendimento e a pessoa some. Então, Malu, a questão é que você não faz o primeiro atendimento, você já dá a solução jurídica. O primeiro atendimento é você primeiro conhecer a pretensão do seu cliente. E ainda que ele te pergunte por WhatsApp, e a gente às vezes fica numa saia justa, porque a pessoa pergunta e você fala assim, você não pode falar simplesmente, eu não vou te responder por aqui, precisa vir no meu escritório. Você responde ele com outra pergunta. Quantos anos o senhor tem? Qual a data de nascimento? O senhor está contribuindo? Você ficou em benefício? Devolve a pergunta, porque aí você vai entender a pretensão dele. Eu tive um cliente que entrou em contato comigo essa semana, é um cliente de parceria, e ele quer aposentar por incapacidade permanente. Ele está em benefício desde 2014, tá? E eu tô trazendo esse exemplo só para vocês compreenderem como que você não trava no primeiro atendimento e o que você responde para esse cliente. E ele simplesmente falou assim, eu tenho benefício desde 2014, tenho tal doença, eu quero aposentar por incapacidade permanente, eu posso? Aí se eu respondo para ele assim, pode. Ele, então tá jóia, obrigada, doutor. Aí eu perguntei para ele, tá, hoje tem uma série de situações com relação a esse benefício, qual a idade do senhor? Eu não tenho como dar uma resposta imediata no WhatsApp, eu preciso agendar um horário com o senhor. E aí você vai explicar para ele, olha, dependendo de como for a consulta, ela é cobrada. Mas se for desenvolvido um trabalho a partir daí, a gente pode conversar. Mas eu não tenho como. E realmente, gente, o advogado é um risco você dar qualquer resposta definitiva para o seu cliente ou para um pretenso cliente no WhatsApp. Você não conhece a vida contributiva dele. Então é preciso conhecer. Então a primeira pergunta, o que o senhor, qual é a sua pretensão? O que o senhor quer? E se você de alguma forma conseguir trazer esse cliente no escritório ou fazer esse atendimento online, que também é muito comum e a gente vai trabalhar isso na jornada, você vai fazer as perguntas básicas, né? Nome, apelido, eu já tive uma live falando a respeito disso, a importância de você saber esse apelido para futuros procedimentos no INSS, a gente trabalha muito isso, a exemplo da justificação administrativa, nome da mãe, porque o nome da mãe distingue a pessoa, que a gente tem nomes muito homônimos, né? O mesmo nome, às vezes, que a pessoa tem, que distingue vai ser o nome da mãe, data de nascimento, CPF, toda a documentação dele que identifique ele. E aí você parte para as perguntas pertinentes que vai te direcionar para aquilo que ele quer. E aí, hoje eu falo, na ficha tem que ter autorização para acessar o meu INSS. Quando o advogado, ele consegue acessar o meu INSS até antes de fazer esse atendimento, ele já tem
esse acesso à informação, e aí ele não vai ser travado na hora do atendimento, porque aí você já conhece aquela realidade. Deixa eu só ver o que a Malu está comentando aqui. Vou começar a aplicar essas técnicas. Exatamente, são técnicas, Malu, são métodos que a gente ensina na jornada em profundidade. Aqui é só para vocês terem uma ideia, só para ter um norte mesmo de como você tem que fazer esse primeiro atendimento e do que fazer. Então, se você está interessado, clica lá no link da bio, faz a inscrição da jornada, separa esses 3 dias para você investir na sua vida profissional e poder começar a fazer atendimento dos seus clientes, das pessoas que te procuram, com firmeza, com certeza, passando convicção daquilo que você tá fazendo, entendeu? Isso faz toda a diferença. O atendimento previdenciário, a desenvoltura para ter esse atendimento é uma construção. Isso não é do dia para a noite, é uma construção. Vocês estão começando muito bem, porque hoje vocês estão aprendendo aqui a prática desse atendimento, que vai fazer diferença. Uma das coisas que você precisa perguntar, a nacionalidade, se é brasileiro, se já trabalhou no estrangeiro. Nós temos hoje um acordo com o INSS, que as contribuições feitas em países estrangeiros que têm acordo com o INSS têm valor, podem ser considerados tempo de contribuição. Isso é preciso perguntar no primeiro atendimento, porque o cliente ele não sabe, simplesmente ele não sabe, tá? Tempo de trabalho rural, tempo especial. Para cada pergunta dessa tem um documento específico que você vai pedir. A gente ensina isso em profundidade. Certificado de reservista. Já tive situações aqui que o cliente numa conversa não sabia que contava como tempo. Tempo de aprendiz, se houve alguma forma de contribuição, de bolsa, remuneração, esse tempo de aprendiz é considerado. Isso tudo é no primeiro atendimento. E eu tô falando aqui para situações de aposentadoria, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, que é muito comum, conforme nós falamos no início, o benefício por incapacidade. Se a pessoa já teve processos administrativos, se você não tem a expertise de consultar o site do meu INSS para buscar isso, pergunte, que aí ele vai falar, eu acho que eu já pedi. E aí, às vezes, tem documentos lá naquele processo, lá no início, que você nem sabe o que juntou. E nós sabemos que a parte de digitalização do INSS, a parte de informatização é recente. Então, alguns processos anteriores a 2018 sequer estão disponíveis lá. E a pessoa não vai lembrar e ela acha que essa informação não é importante. Então pergunte, você já fez algum pedido de aposentadoria? Quando a gente está falando só de aposentadoria, você já fez algum requerimento? Peça cópia desse processo. Essa é uma fase muito minuciosa, mas é imprescindível no primeiro atendimento fazer esse tipo de pergunta. Se já teve benefício por incapacidade, tá? E tudo isso, gente, não é só preencher tempo, não. É para você dar uma direção de solicitação de documentos. Só que esse primeiro atendimento tem que ter objetivos específicos, tem que ter tempo. A gente sempre fala isso. Tem que ter uma técnica para você atender esse cliente, porque senão, eu já tive situações assim no início, que você fica 2, 3 horas, você passa todo o ouro, né? Todo o ouro, e a pessoa vai achar você uma pessoa incrível, mas vai te dar um troféu joinha e vai lá resolver sozinho. Pode ser até que ela volte, porque vai quebrar a cara mesmo, que hoje até os advogados têm dificuldade às vezes de entrar no site do meu INSS, aqueles que não atuam na área. Imagine o cliente. E exatamente, Bia, a gente mostra autoridade quando a gente assume o atendimento. O advogado, a dica que eu dou para você hoje, assuma o atendimento, direcione. Se a pessoa já contribuiu com carnê, porque ela acha o seguinte, o que é importante é a última carteira de trabalho, é o que ela traz. Se você não perguntar, o cliente ele sempre vai colocar dificuldade.
Ah, esse documento é muito difícil. Ah, eu não sei como fazer. E aí você, não, tem como fazer sim. Se o senhor contratar o escritório, o nosso serviço, a gente vai te orientar, vai te mostrar onde pedir. Hoje tudo muito simples pelo .gov. A gente consegue toda a documentação, às vezes de forma online. Então, essas são perguntas que vão te nortear. E são perguntas técnicas, tá? Pertinentes, que vai dar a direção do seu atendimento. Eu fiz uma questão de anotar duas perguntas aqui, que eu falo assim, quem tiver aqui anote, tá? Porque são perguntas que pode fazer uma diferença incrível no tempo de contribuição do seu cliente. Se você olhar no CNIS, ele tem contribuições muito antigas e tudo, ou na carteira dele tem o tempo, mas no CNIS não tem. Você pergunta para ele se ele já era contribuinte individual ou se ele era empregado doméstico no período lá de setembro de 73, e aí você vai perguntar para ele sobre microfichas. Microfichas é o seguinte: nesse período não existia CNIS, não existia um banco de dados. O banco de dados que tinham eram microfilmagens do tempo de contribuição. Quem já viu esse documento, a gente mostra esse documento na jornada e tudo, só que ele vem misturado com todos os segurados, e aí você tem que requerer esse benefício. Eu já consegui 8 anos de contribuição de uma empregada doméstica de microficha, que ela nem sonhava que tinha essa possibilidade. E aí você vai na pergunta que você vai fazer, você não vai falar assim, o senhor tem microficha, porque o cliente não vai saber o que é isso, mas você vai perguntar se ele já trabalhou muito tempo, se ele já perdeu carteira. É muito comum a carteira ir para a máquina de lavar roupa, as pessoas tiravam a fotinha da carteira de trabalho para aproveitar em outro documento, e aí eles não trazem essa carteira ou não tem essa carteira. E aí você, na entrevista, você pergunta, mas o senhor tem outra carteira antiga? O senhor já trabalhou lá para 1973? Gente, existe isso. Eu falo para vocês, existe, porque eu vivo isso no dia a dia. E aí você pede, no processo de aposentadoria, de processo de benefício, você faz esse requerimento de microficha. Então tem que ter um tópico na sua ficha sobre isso. E um tópico de proteção. O senhor já entrou na justiça com esse pedido? Eu tenho hoje o hábito de pesquisar pelo CPF do cliente, tá? E o que acontece? Eu faço essa pergunta para a pessoa, mas eu consulto antes se já teve ação na justiça do mesmo assunto. Porque eu já tive situações que eu atendi a pessoa mais de 1 hora, chegava até às vezes fazer contrato, procuração, e aí quando eu ia olhar na Justiça Federal, a pessoa já tinha um processo, já tinha transitado julgado, já tinha feito coisa julgada, já tinha feito tudo, e aí eu ficava assim, com a cara, né, pastel, porque eu perdi todo um tempo de atendimento, porque eu não tive o cuidado de perguntar para a pessoa que ela já teve uma ação com o mesmo objeto. E aí não tem como entregar. A Manu tá até comentando aqui, tem gente que atua na trabalhista, já perdeu, já estragou. Exatamente, a pessoa não tem esse documento. E muito pertinente o seu comentário, Manu, que eu vou falar também numa pergunta que eu sempre faço. Já teve ação trabalhista buscando tempo, buscando hora extra, buscando verbas rescisórias na trabalhista? Porque o cliente, ele não sabe a importância disso. E aí você precisa perguntar isso no primeiro atendimento, se a questão diz respeito à aposentadoria ou revisão do benefício, tá? É muito comum ser na hora da revisão, porque o processo trabalhista, a gente sabe que ele demanda um tempo muito maior. Às vezes a pessoa já entrou pedindo aposentadoria, aposentou, e aí alguém falou com ela que o processo trabalhista que ela ganhou pode fazer diferença na previdência. E aí o que acontece? Ela pega, você pede esse processo não é de qualquer forma, a gente fala isso na jornada, fala isso nas nossas aulas também, para os nossos alunos.
Esse processo ele tem uma exigência para ser considerado no INSS e faz toda a diferença. Se você consegue fazer uma revisão e o que é o melhor, houve uma decisão recente dos tribunais superiores que a decadência pode ser relevada com relação a esse documento que leva muitos anos. Então a decadência vai ser referente a esse processo trabalhista. Isso faz toda a diferença. Exatamente a comunicação, Malu, da Previdência com as ações trabalhistas. O advogado trabalhista, eu sempre falo, ele é uma fonte de clientes previdenciaristas e ele às vezes não tem esse olhar. Por quê? Porque essas duas disciplinas, elas andam juntas. E na hora que a gente vai fazer uma entrevista, que nesse primeiro atendimento, que é o objetivo da live, quais as perguntas fazer no primeiro atendimento, a gente pergunta se a pessoa tem PPP, se o PPP está correto, a retificação é feita na trabalhista. É um trabalho à parte da questão previdenciária, mas que o documento vai ser usado na esfera previdenciária. E faz toda a diferença na vida contributiva desse segurado, na vida no PBC, né, período básico de cálculo desse segurado. Então, são perguntas que vão fazer com que defina o seu atendimento. E é você que vai ditar esse atendimento. Por isso a ficha não é algo estanque, não é algo engessado. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser elaborada e reajustada para tudo que tem acontecido hoje. Antigamente, todas as telas que a gente precisava, eu até falei isso na aula ontem para os meus alunos, eu tinha que ir lá no INSS, pegar uma senha, ficar 1 hora, 2 horas lá, que era uma senha comum, a gente não tinha distinção por ser advogado, depois que veio isso, e aí eu ia lá com a lista de todas as telas que eu pedia, né? E agora, tudo isso está no meu INSS, só que é preciso perguntar, é preciso acessar, é preciso saber o que fazer com isso. Que eu falo, teoria, nós estamos imersos nela, mas como atuar e o que fazer com essa informação, essas são perguntas que eu estou te ensinando e que nós vamos aprofundar na jornada do Destravando a Previdência e que você tem a oportunidade de fazer. Se inscrever é online, é 100% gratuito, você não vai perder seu tempo com esse conhecimento. Isso tudo faz diferença. Invista seu tempo nisso. Eu tenho falado nisso, hoje eu estava até conversando. O meu tempo é 24 horas igual o de vocês. Igual todo mundo. A única coisa que a gente não consegue comprar é o tempo. E se vendesse, eu compraria, tá? Eu compraria esse tempo. Então, se você organizar seu tempo, você consegue assistir essa live, você consegue se inscrever na jornada, você consegue agregar conhecimento na sua vida profissional que vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que toda vez que você vai atender o seu cliente, essas informações que eu estou trazendo aqui vai fazer diferença. Você vai lembrar, a doutora Alexandra falou aqui que eu tenho que perguntar da demanda trabalhista, que se teve tempo rural, se eu trouxe todas as carteiras, se eu já contribuí com carnezinho laranja de GPS. Tudo isso não é só para você ter um relatório do seu cliente, mas é para você definir a melhor forma de atender esse cliente. A Bia me fez... o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. A Bia tá fazendo um comentário aqui, deixa eu só pegar aqui. E nesse primeiro atendimento você pode descobrir outras consultorias, como acerto de PPP, do CNIS. Exatamente. Por exemplo, ontem eu tive também um atendimento do cliente que ele sabe, ele olhou o simulado no INSS e falou, eu tenho 32 anos e tenho 53 anos e eu quero fazer o acerto das minhas contribuições. Porque hoje isso vem gritando lá os indicadores de pendência, vem gritando no CNIS. E ele me perguntou isso no WhatsApp.
Aí eu falei assim, olha, eu preciso agendar um horário com o senhor, esse trabalho chama planejamento previdenciário, eu não vou só apontar para o senhor o problema do seu CNIS, mas eu vou te dar as possibilidades da melhor aposentadoria e o que o senhor tem que fazer. Porque se eu falar assim, só então imprime lá um documento, faça a complementação e tá tudo certo. Eu não atendi esse cliente bem e eu também não valorizei o meu trabalho. E aí, depois dessa consultoria, eu vou propor para ele acerto de PPP, que a gente consegue fazer uma ação declaratória na trabalhista, que não prescreve a ação declaratória, não tem prescrição. E aí você consegue fazer esse acerto de PPP em qualquer tempo. Eu já tive acerto de PPP que não precisou nem de perícia. Por quê? Porque eu tinha uma PPP paradigma, eu queria um acerto de erro material. Então eu consegui, erro formal, então foi feito o acerto dessa PPP, e isso é um trabalho à parte. O acerto do CNIS só é feito depois de um planejamento, porque para que eu vou acertar um CNIS e complementar? Então tudo isso, gente, vem através de perguntas do PPP. Entendeu? E aí, o que eu tenho para falar com vocês, essas lives na parte da manhã são mais rapidinhas, tá? É só para deixar realmente um aquecimento pro que vai vir na jornada, no dia 10, 12, 14 de outubro, às 20 horas. A inscrição é lá na minha bio, no Instagram, é só clicar lá, é rapidinho, você faz a inscrição, não paga nada, pra gente trazer informações mais aprofundadas desse assunto. Nós estamos pré-aquecendo para trazer mais informação para você, para que você atue de forma com firmeza, com autoridade, perdendo medo mesmo de atendimento, destravando mesmo na hora de atender, sabendo as perguntas que vai fazer, porque eu falo para você, o cliente ele sente cheiro do medo, ele sente cheiro quando a pessoa não tem certeza, e aí você sabe, formalizando, tendo um método de atendimento, sabendo o que perguntar e por que perguntar, vai fazer toda a diferença na sua advocacia.